Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês, comunidade do Conecta Food. Eu sou Cis Boscarino, CEO da NR Saúde e Segurança do Trabalho, colunista aqui, e hoje a gente vem falar para vocês desse tema mais do que importante, que são as atualizações da NR1. Então, eu prometo que vai ser um bate-papo leve, objetivo, né, com muita troca, para que a gente possa alcançar o sucesso e ir caminhando aí na melhoria dos nossos trabalhos, né, daquilo que a gente quer entregar para o nosso cliente. Hoje me acompanham aqui a Maria Cecília Boscarino, ela é da área de saúde aqui da ENR, e a doutora Cristiane, advogada. Então, vou pedir para as duas que elas se apresentem, falem um pouquinho de cada uma, do pouquinho do porquê que a gente está aqui, né? E vamos lá, vamos começar essa troca, esse bate-papo. Boa noite a todos, meu nome é Maria, eu sou psicóloga, sou também uma das sócias da NR e estamos aqui hoje, né, juntamente com a Cris e a Cis, para a gente discutir um pouquinho sobre esse tema de NR1, né, tentar aí falar como que a gente faz esse processo, tirar as dúvidas e espero que seja um encontro muito satisfatório para todos. Olá, gente. Primeiro, eu gostaria de agradecer a Cis, a Maria, por esse bate-papo. Eu sou Cristiane Araújo, sou advogada trabalhista e empresarial há 26 anos, sócia fundadora do escritório Cristiane Araújo, Advocacia Trabalhista e Empresarial. E vamos tratar de um assunto, a gente não tem a pretensão de esgotar o tema, porque é um assunto muito importante para toda e qualquer empresa, mas a gente veio aqui para tentar tirar um pouco de tudo o que está em volta disso em relação às especulações, né, meninas? É, especulações são muitas, né? E eu vou começar aqui, pedir licença para as meninas, a gente começar a falar um pouquinho desse tema, né? E eu sempre penso que nós, enquanto líderes, a gente precisa encontrar um tempo, não só da gente estar preocupado com aquilo, com a produção, né, com aquilo que o colaborador tem que bater de meta, a gente precisa ressignificar esse tempo e ressignificar essa fala com o nosso ativo, né? E aí pensando é, em bares e restaurantes e todos os afins, né, esse segmento, o poder que esse colaborador tem, que ele alcança junto ao nosso cliente. Então, a NR1 ela traz luz sobre esse tema, ela vem nos fortalecer, nos dar uma base, né, para a gente tratar melhor essa relação. E falando dessas atualizações, a NR1, dentro da área de saúde e segurança do trabalho, ela é a nossa norma básica, é ela que determina as diretrizes e bases de todas as outras NRs, né? De tudo que a gente fala de saúde e segurança do trabalho dentro de uma empresa. E com essa atualização que aconteceu agora em maio de 25, né, onde os riscos psicossociais agora são abordados, né? A gente tem que falar sobre isso, a gente tem que incluir isso na nossa documentação e a gente precisa incluir isso de duas maneiras, simples e objetivas. A primeira maneira é a gente falando sobre isso dentro da nossa documentação. E na área de segurança do trabalho, a gente trata os riscos psicossociais na NR17, né? Eles são atrelados dentro do guarda-chuva da ergonomia.
Então, a gente precisa fazer uma avaliação ergonômica, né, uma análise ergonômica do trabalho, ou uma análise ergonômica preliminar, para poder identificar esse risco. E fazer, Maria, daqui a pouquinho vai falar um pouco mais a fundo com vocês sobre isso, esse diagnóstico dos riscos psicossociais, como é que a gente vai abordar esse tema, né? Então, é importante que a gente traga esse assunto, que a gente discuta e que a gente saiba como é que a gente vai incluir tudo isso aí para vocês terem segurança, né? Segurança do trabalho, segurança jurídica, como é que a gente vai ter essa interação, né? O jurídico, o RH, os colaboradores, a gente que é saúde e segurança do trabalho. Então, vou pedir para a Maria falar um pouquinho, o Cris também, né? Para a gente ir fazendo aí uma troca, tá bom? Vamos lá. O que eu acho importante a gente ressaltar aqui, gente, é que antes dos riscos psicossociais, né, virarem essa obrigatoriedade, a gente já se debruçava sobre outros riscos que a gente precisava investigar, né? Os riscos físicos, os químicos, os biológicos, os de acidentes e os ergonômicos, né? Então, como a Cis disse, a NR1 ela entra dentro da ergonomia e todos esses riscos que eu acabei de citar, eles diziam respeito sobre a saúde física do trabalhador, né? E a grande mudança da NR1 agora é que a gente precisa se atentar não somente à saúde física, mas à saúde mental desses colaboradores, né? Essa é a grande mudança da NR1. Então, antes focado no corpo, né? Agora a gente olha para esses fatores que impactam a saúde mental, né? Então, essa é a principal mudança da NR1. E eu gosto sempre de trazer essa perspectiva, né? Porque eu acho que surgiram-se muitas dúvidas quando a gente começou a discutir risco psicossocial. Porque em algum lugar a gente está falando de um campo um pouco mais subjetivo, né? Mas a NR1, ela vem como uma forma de blindar o CNPJ, né, de blindar os empresários, para que a gente possa não só fomentar um ambiente saudável, mas que a gente possa se proteger também, né? A gente hoje tem um número de afastados por doenças mentais, né, doenças psíquicas, que é um número assim estratosférico. Então, como que a gente, enquanto empresa, consegue entender esses números, né? E consegue se blindar através dessas ações que permitem que o nosso ambiente seja um ambiente de escuta ativa, de empatia, com processos definidos e que possam não causar esses riscos psicossociais, né? E o que a gente está falando especificamente dentro da NR1, né? A gente está falando de nexo causal. A gente está querendo entender se dentro do ambiente de trabalho, se dentro da sua empresa, existe alguma dinâmica ou algum processo que possa estar diretamente correlacionado com o adoecimento psíquico, né? E aí, a primeira dúvida que surge, né, é como que eu vou medir isso, né? E como que eu vou saber diferenciar um momento de estresse ou um momento de tensão de um risco psicossocial, né? E a grande diferença é que a gente precisa entender que em vários momentos e em vários tipos de operações, em vários segmentos, a gente tem picos de estresse no nosso trabalho. Isso é natural, né? Momentos, talvez, numa contabilidade no final do mês que seja mais apertado, ou a própria área da saúde, né? A medicina, que necessariamente, assim, trabalhar numa emergência. Isso é necessariamente estressante, né? E como que a gente diferencia essas situações que são normais, no sentido de que elas acontecem no nosso cotidiano, de situações que podem caracterizar um risco psicossocial, né? E agora,
para fazer essa diferenciação, a gente precisa entender a probabilidade e a severidade dessas ocasiões, né? É assim que a gente mede se elas serão ou não consideradas riscos psicossociais. E reconhecer também, né, Maria? A gente precisa reconhecer esse nexo causal, estarmos aí com essa fala, com essa escuta ativa, para que a gente possa identificar, né, e que o colaborador esteja assim confortável, né, para que a gente possa colher esses dados. Eu acho que isso também é uma coisa importante para vocês poderem tocar nesse assunto, né? Porque acho que aí é que está a questãozinha que a gente precisa esmiuçar um pouquinho para deixar o empregador mais tranquilo, né? Se vocês puderem Cis, falar sobre falando isso, né? sobre isso, o que que acontece? Eu sou meio suspeita para falar do mundo jurídico, mas em que pese o viés estritamente técnico da NR01, os efeitos são eminentemente jurídicos. Então, a gente precisa orientar que o documento ele precisa ser vivo. Ele precisa ser vivo, ser colocado em prática, ele vai ser um instrumento probatório em caso de reclamação trabalhista, em caso de inquéritos civis ou até mesmo iniciando uma simples fiscalização através de um auditor fiscal. Então, assim, a gente precisa, diferente do que antigamente era praticado de forma equivocada pelas empresas, que é a questão de contratar uma empresa para fazer os programas, que antigamente era o PPRA, que virou o PGR, fazer o LTCAT, fazer o PCMSO, e que a empresa geralmente fazia? Fazia os programas e pronto. Muitas vezes sequer liam com a atenção que merece os programas. Concorda, Cis? E Sim, hoje isso. ele Isso mudou, né, quando a gente coloca o gerenciamento de riscos ocupacionais, né, ou seja, o documento, ele é o que você disse, ele é vivo, a gente informa tudo na plataforma do e-social, é né, verdade. e isso vai sendo alimentado a todo momento. Houve mudança aí no restaurante, mudou de função, admitiu, demitiu, licença, tudo isso a gente caminha ali avisando, né? Mostrando para o e-social que essas mudanças estão acontecendo. E é Isso verdade. acontece exatamente também com os riscos psicossociais, né? A gente E a tem que fiscal ir alimentando, né, Cris? Exatamente. E o auditor fiscal, ele tem acesso em tempo real a toda a informação no e-social. Então, por isso que a gente precisa ter todo o cuidado, toda a cautela em colocar efetivamente de forma correta o que efetivamente está acontecendo. Aquilo tem que ser Uhum. uma transparência da realidade, né? Tem que ser Sim, um reflexo da realidade. Por é. isso que eu também acho importante, assim, fundamental essa nossa conversa, porque os nossos 3 segmentos, eles precisam estar sempre muito bem alinhados. Porque, esse diagnóstico que vocês fazem, ele também tem que ter um diagnóstico com embasamento dos riscos legais, dos riscos que aquela empresa pode estar correndo com a não implantação, com a não adequação. O compliance, ele precisa ser efetivamente implantado, não pode ser para inglês ver, né, como diz o outro. Você sabe Eu que a acho gente tem um case recente agora até de um restaurante mesmo, nosso, cliente nosso, que a gente precisou acompanhar uma perícia, um colaborador colocou o restaurante na justiça e a gente teve que fazer uma análise ergonômica do trabalho, não era risco psicossocial, era físico, né? E para poder é, defender a empresa ali, mostrar, né, tudo que realmente acontecia dentro do restaurante. Então, essa ação em conjunta, né, que acontece com
o advogado trabalhista, né, o agente na área de saúde e segurança do trabalho, a área de saúde fazendo o checklist para identificar quais são as relações ali, né, relação pessoa-trabalho, pessoa-máquina, pessoa-atividade, as relações interpessoais, né? Colega com colega, líder com colaborador. Então, essa fala, né? essa dança, digamos, ela tem que ser compartilhada, né, entre a empresa, entre o jurídico, entre a empresa de saúde e segurança do trabalho contratada, e o que eu acho que assim que é incrível no meio jurídico é depois a gente ter a comprovação dessas ações. Então, queria que você pudesse falar isso um pouquinho para a gente alertar aqui o pessoal dos bares e restaurantes o quão é importante a gente, por exemplo, na área de saúde e segurança do trabalho, fazer um treinamento, por exemplo, de NR12, de máquinas e equipamentos, fazer o trabalho da NR1 e a gente ter isso documentado, né, Maricília? Queria que vocês falassem um pouquinho aí sobre isso e dessa conversa que quando a gente identifica, né, no restaurante se há ou se não há risco psicossocial, como é que a gente traduz isso para o empresário? O que é que eu apresento para ele? Como é que a gente encontra solução para essa dinâmica que tem que ir para dentro da documentação? Queria que vocês dissessem isso, na que eu acho verdade, super importante. Acredito, Cris, só falando um pouquinho dessa identificação dos riscos, né? Que a NR1 ela serve como uma base para a gente poder exercer qualquer outro tipo de treinamento, né? Então, ter as práticas e ter os riscos psicossociais mapeados, eles dão uma segurança para o empresário para que todos os outros treinamentos necessários, e aqui trazendo para esse recorte, por exemplo, de restaurantes e bares, a NR12, né, sobre equipamentos. Se você não tem um colaborador consciente, confortável, que confia na sua equipe, se você não tem um colaborador que possa chegar até o seu líder e dizer que ele não entendeu algo, como que você vai capacitar ele para usar uma máquina? Né? Então, a NR1, ela acaba que ela é o topo desse guarda-chuva, né? E promovendo essa saúde, cuidando da saúde mental do seu time, dos colaboradores, a gente consegue espalhar essa saúde e essa segurança para todas as etapas e todos os processos das empresas, né? E falando aqui, eu acho que talvez muito não palpável, né? Como a gente está falando de subjetividade. Mas, na verdade, o mapeamento dos riscos psicossociais ele é bem objetivo. Então, como que as empresas agora elas precisam atuar, né? A gente chega, enquanto saúde e segurança, e num primeiro momento entende da operação, né? Como a Cis disse e a Cris também, é um trabalho em conjunto, então não adianta nada eu chegar nas empresas e fazer um checklist, apresentar, né, rodar um questionário, se eu não entendi como que aquela operação acontece, se eu também não sei quais são as medidas que talvez já possam acontecer para a gente cuidar daquele espaço, né? Então, tem muitas empresas que a gente chega e que os processos já são muito bem estruturados. Eles já têm um compliance, já tem um canal de denúncia, as lideranças são próximas, existem workshops, existem palestras sobre comunicação, sobre assédio. Isso tudo precisa de um entendimento para a gente saber como que aquela empresa está ali já cuidando ou não dessas questões que são mais voltadas aos riscos psicossociais. Né? E aí a gente chega juntamente com o RH, com o jurídico e com a liderança para poder entender o panorama dessa empresa. Entendido esse ponto, a gente parte, então, para o início desse processo, que é dividido em duas etapas. Tá? A gente tem uma primeira etapa objetiva. Então, o Ministério do Trabalho ele fez uma seleção de ferramentas, muitas dessas ferramentas da psicologia, ferramentas até que não são brasileiras, a gente tirou da literatura
europeia, americana, para poder fazer a investigação desses riscos. Então, a gente tem essa seleção dessas ferramentas que a gente entende ali qual que seria melhor usar, dependendo do tipo de operação que a gente está lidando. Né? Então, a gente tem, por exemplo, o ProArt, que é um questionário mais extenso, mais robusto, que talvez para uma empresa que tenha muitos colaboradores não faça muito sentido. E por isso a gente tem outras opções. Por exemplo, o HSIT, que é uma ferramenta que eu tenho utilizado muito. É um questionário mais enxuto, super objetivo, super direto. E essa é a primeira etapa da NR1, né? É a distribuição desse questionário. Esse questionário é 100% anonimizado e todas as pessoas da empresa respondem, sejam elas líderes ou não líderes, né? E esses questionários, eles se propõem a medir algumas seções, né, que a gente chama dentro da literatura. Então, a gente mede ali carga de trabalho, a gente mede pressão, a gente mede clareza, comunicação, reconhecimento, autonomia, que é para a gente poder entender qual o panorama dos processos e das dinâmicas que acontecem ali naquela empresa. Passado essa primeira etapa, né? Então, assim que as pessoas respondem, tem todo um processo juntamente com as lideranças e com o RH para fomentar, né, o pessoal a responder, para que a gente tenha a aderência. O ideal é sempre que a gente tenha 100% de respostas, para que a gente possa, né, ter essa análise macro da situação. Mas a gente entende que às vezes tem pessoas de férias, pessoas afastadas, pessoas que estão de folga ou faltaram, né, naquele dia que o questionário foi rodado. Então, a gente mira no 100%, no 80% a gente fica satisfeito e abaixo disso já é uma questão que a gente precisa bater nessa tecla para que a gente tenha maior adesão, né? Porque o interesse é que a gente tenha, de fato, uma versão fidedigna de como que essas pessoas estão se sentindo, né? Para que na conclusão desse processo a gente possa sugerir um plano de ação eficiente, né? Então, começamos com essa etapa objetiva e quantitativa, né? No segundo momento, a partir de uma recomendação, não é uma etapa obrigatória, tá? A gente recomenda que façamos entrevistas semi-estruturadas com esses colaboradores, né? E a intenção desses encontros é que a gente possa, talvez, aprofundar um pouco mais esse processo, né? Então, a gente coleta esses dados no questionário, que vem para a gente, né, em forma de número, em respostas quantitativas. E, num segundo momento, a gente parte para essa etapa mais subjetiva, né, mais qualitativa. Então, a gente vai ao encontro desses colaboradores, vai ao encontro desses líderes e recolhe esse relato de como que é trabalhar ali, né? E aí a gente tenta entender um pouquinho das dinâmicas, das relações e a partir da coleta desses relatos, a gente une esses dois resultados e ali a gente tem, então, o levantamento dos riscos que podem estar acontecendo dentro desse ambiente. E aí, para ser bem objetiva, para também não ficar muita sopinha de letrinha, né, o que pode caracterizar de fato um risco psicossocial, né? Então, alta demanda de trabalho é um risco psicossocial. Falta de clareza nas suas funções e nas expectativas que as pessoas desempenham ali dentro daquele trabalho é um fator de risco psicossocial. Conflitos de relacionamento, comunicação falha, assédio, né, microgestão, ambientes que são punitivos de certa forma, ausência de autonomia, jornadas muito extensas, falta de reconhecimento, metas inalcançáveis, tudo isso pode configurar risco psicossocial. Então, quando a gente aplica esses questionários, são nesses pontos que a gente está mirando para tentar entender o cenário ali daquela empresa, né? E aí, juntamos todas essas informações e a gente elabora, juntamente com a gestão, juntamente com o jurídico, com o RH, um plano de ação. Um plano de ação para mitigar esses riscos, para que a gente possa diminuí-los, né? E transformar esse ambiente em um ambiente mais saudável, um ambiente mais colaborativo. Maria, nessa questão do plano de ação, me permite fazer um adendo. É fundamental
a participação do jurídico. Por quê? Porque não adianta que seja só tecnicamente viável, a gente precisa ter uma força probatória. Então, a questão dos treinamentos, eles precisam ser registrados, precisam ter as matrizes, bem elaboradas. É muito importante, na minha concepção também, a revisão de todas as políticas, seja de assédio moral e sexual, seja a política de premiação, porque às vezes a questão das metas, para ver se elas são palpáveis, não podem ser metas inatingíveis. A questão até da questão da jornada, da questão das férias, os períodos estão sendo respeitados para não haver um burnout, porque a pessoa está muito tempo sem tirar férias, por exemplo. É muito importante tratar tudo muito bem alinhado com a liderança, porque a liderança, na operação, ela acaba ficando extremamente sobrecarregada dos controles. E aí, o que eu vejo nas ações de assédio moral é que houve um descuido da liderança. A gente acaba cuidando muito do colaborador sem verificar que a liderança, a gente cobra da liderança. Será se a liderança está sabendo tratar o colaborador? Será se aquelas metas estão sendo realmente possíveis? Então, assim, na minha concepção, o plano de ação que é o coração do PGR, ele precisa estar bem alinhado com essa questão de toda essa questão jurídica, né? Porque não adianta só. E eu ainda te digo mais: tem a questão também, por exemplo, de uma política interna de medidas disciplinares, onde as punições são justas, são previamente comunicadas. Eu acho que quando você trabalha com uma comunicação clara, uma relação transparente com o colaborador, ele foi avisado, ele foi comunicado de tudo previamente, fica muito mais fácil dele também não se sentir injustiçado, não se sentir é, não prestigiado em alguma situação, ou um tratamento diferenciado porque foi ele. Então, quando se tem processos bem definidos com esse alinhamento jurídico, essa documentação ela facilita nessa comunicação, ela facilita na questão do tratamento, da documentação junto com a empresa de segurança do trabalho, você não acha? Com certeza. Concordo plenamente. Também a gente tem que pensar no seguinte, né? De novo, eu vou insistir nessa troca, nessa nossa comunicação, porque pode ser que em algum setor daí dos bares, dos restaurantes, a gente identifique algum risco psicossocial. Isso tem que ser tratado, mitigado, e, de repente, a gente tem que levar para o médico coordenador do PCMSO, né, que é o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, que toda empresa tem que ter, para a gente tratar dessa doença ali que está prejudicando o nosso colaborador. E também a gente lembrar, né, não sei se Maria pode falar um pouquinho dessa relação das doenças, né, que a gente tem aí uma lista gigante sobre isso, e também dos casos que viram CAT, né, gente? Então, é importante a gente ter a consciência de que a NR1 ela vem para prevenir, ela vem para a gente ter luz na nossa empresa e que a gente não chegue ao ponto do nosso colaborador ficar doente, né? Porque senão a gente gera um prejuízo gigante. Não é só prejuízo financeiro, né? É um prejuízo de imagem, é um Reputacional. colaborador adoecido, né? Então, Maria, se puder falar um pouquinho também dessas doenças, do que o nosso médico coordenador do trabalho tem que acompanhar, né? A gente vai ter que acompanhar nos exames periódicos e intensificar, aí depende de cada caso, isso é importante também a gente se lembrar, né? Que cada empresa
apesar da gente às vezes, sermos concorrentes, né, entregarmos às vezes o mesmo tipo de comida, mas cada uma é de um jeitinho. Né? Então, a gente precisa também identificar isso. E como é que o jurídico nos ajuda com essa fala? Né? Porque, sabe, pessoal, às vezes o jurídico entra em contato aqui com a gente na NR depois que tudo desabou. Pelo amor de Deus, registra a CAT, vamos fazer a CAT. Então, não vamos deixar essa CAT acontecer. Né? Vamos ter o compliance, vamos cuidar das doenças. Então, queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Maria, sobre as doenças, e Cris, aí, como é que a gente pode prevenir para a gente não chegar nos finalmente. Sim, muito importante isso que você trouxe, Cis. E falando um pouquinho dessa questão das doenças, né? Eu acho muito importante a gente deixar claro uma coisa. A NR1 ela não vem para distribuir qualquer tipo de diagnóstico psiquiátrico nas empresas, né? Tiveram muitas pessoas que entraram em contato com a gente, falaram: meu Deus, agora eu vou ter que ter um psicólogo aqui dentro, ou talvez eu tenha que ter um psiquiatra. E não é isso, né? A gente não se propõe a dar nenhum tipo de diagnóstico psíquico, até porque uma avaliação psicológica é um processo completamente diferente. Uma avaliação psicológica implica numa investigação muito mais profunda, que demora muito mais tempo. Então, a gente não vai distribuir diagnósticos para entender, poxa, eu tenho esse colaborador que talvez possa estar deprimido, ou tenho esse colaborador que possa ter ansiedade, né? O que a gente está pretendendo medir com a NR1 são as dinâmicas do trabalho, né? Então, todos esses pontos que eu trouxe aqui anteriormente para vocês, de alta demanda, de falta de comunicação, quando a gente entra numa empresa e a gente vê que esses cenários eles estão de forma muito disfuncional, o impacto na vida do colaborador é a geração desses transtornos. Né? Então, se eu tenho um time muito sobrecarregado, com uma gestão indiferente, com falta de comunicação, isso é um risco psicossocial, porque existe um nexo causal entre esse processo e um possível adoecimento do meu time, sabe? E aí a gente está aqui falando de adoecimento psíquico mesmo, né? As pessoas deprimem, as pessoas ficam ansiosas, as pessoas têm crises de pânico. Existem sintomas que são físicos, né? Que são não só psíquicos, que são esses mais comuns. A gente desenvolve alergias, falta de sono, falta de apetite. A gente vai ansiedade, a gente vai somatizando. Né? Então, se eu, todos os dias, vou para o meu trabalho e chegando lá eu encontro um ambiente disfuncional, eu tenho uma liderança que assedia a mim ou a um colega, ou eu tenho falta de clareza naquilo que eu preciso fazer, eu não tenho as ferramentas necessárias para desenvolver aquilo que eu preciso desenvolver no meu trabalho. Tudo isso pode ser um fator de adoecimento psíquico, né? E a importância dos empresários, né, e de nós, enquanto CNPJ, da gente enxergar essa oportunidade de forma estratégica, né? Eu acho que no final de tudo, a NR1 ela vem como um convite para a gente poder olhar com mais cuidado a gestão que a gente está aplicando ali, porque não existe empresa sem gente, não existe CNPJ sem CPF, né? E a importância de você cuidar dessas pessoas, de você dar atenção, de você ter uma escuta ativa, e o quanto que isso é produtivo para você enquanto empresário. Porque quando a gente trabalha bem, quando a gente trabalha num ambiente seguro, quando a gente tem saúde dentro do nosso trabalho, a gente trabalha melhor, né? A gente tem mais produtividade. E isso, no final das contas, é lucro, né? Um time engajado, um time que produz melhor, um time que produz mais, é um time que gera mais lucro. E a saúde financeira de uma empresa, ela é muito importante, né? Então, assim, corroborar para esse desenvolvimento emocional das pessoas que trabalham com você
é, no final das contas, corroborar com essa saúde financeira, né? O quanto que é estratégico, né, Cris? Perfeito, exatamente isso. E aí, eu acho que quando a gente cuida de gente, eu acho que tem que cuidar mesmo, né? Porque eu acho que é o maior ativo de qualquer empresa. Mas é importante documentar isso. A gente precisa tratar do acervo probatório. Por quê? Não adianta o fiscal ir lá, você mostrar o PGR, o plano de ação, e cadê a materialidade que você colocou aquilo em prática? Você precisa ter os termos de responsabilidade de cada treinamento, a lista de presença. Não adianta só ter registro fotográfico. Eu vejo muito é isso. Então, assim, a gente precisa ter evidências do que a gente fez o dever de casa. Então, assim, e aí onde que a empresa pode, como que a empresa, melhor falando, como que a empresa pode mostrar que foi diligente? Mostrando para o fiscal, mostrando num processo essas provas, mostrando que fez os treinamentos, porque aí a gente tratou das pessoas, a gente orientou as pessoas, capacitou as pessoas a evitar um problema maior. É importante também os exames, os exames admissionais, os periódicos regularmente feitos nos prazos legais, porque a gente tem que pensar que não adianta a gente fez o admissional e depois vai fazer só o demissional daqui a 10 anos, quando a pessoa sair. Cadê o acompanhamento desse empregado? Não sei se vocês pegam muito isso, meninas, mas o que eu vejo às vezes A é gente que pegava, Cris, não acontece mais. Aqui no Rio de Janeiro não acontece mais não, isso, não, isso não. acontece em outro país, com Só em certeza. outro país, é. Aqui todo mundo É, faz compliance, faz exame admissional, periódico, tudo uma maravilha. e outra coisa que eu acho importante, porque assim, às vezes o empregado, ele quer trabalhar na jornada extraordinária porque ele quer aumentar o recebimento com as horas extras, mas a gente não está pensando na saúde dele assim. Então, o que eu oriento sempre é ter as escalas corretas e fazer um banco de horas transparente para ele ver o que ele tem direito, de repente conceder as folgas de uma maneira que seja bom para ele também, porque em que pese ser de conveniência do empregador, que não dá para a gente tentar conciliar, às vezes é possível. E isso faz com que o empregado, como a própria Maria falou, ele trabalhe num ambiente menos hostil, mais positivo. Isso, gente, reflete em lucro. Não tem como a pessoa trabalhar num ambiente que não seja positivo e ele vai para lá triste. Ele vai para lá tipo: "Nossa, tem que acordar, hoje já é segunda-feira". E isso é por quê? Porque um ambiente de trabalho pode não ser um ambiente de trabalho adequado. Então a prevenção, para mim, nesse momento, o compliance é fundamental. Porque, assim, eu vejo, às vezes, as pessoas, alguns empresários me procuram e falam assim: "Doutora, eu nunca tive isso". Não aqui no Brasil, tá, Assis, mas eu nunca tive isso, como é que eu faço? Qual é a multa? Gente, tem variáveis em cima, até se saber o valor da multa, porque, como a Cis falou no início, a NR01 é a diretriz, é a mãe. E aí, quando você não cumpre ela, é porque, consequentemente, você deixou de cumprir uma outra. E aí a multa é cumulável. Aí precisa ver o número de empregados atingidos, precisa ver se é a primeira vez que aquilo aconteceu. Eu já vi gente falando que, tipo assim, eu só tenho um empregado, meu grau de risco é Y e eu não preciso ter isso. Eu acredito que, mesmo que seja numa versão simplificada, é importante ele, por uma questão até de compliance, de conformidade, ele ter os programas, ele ter uma boa empresa como a da Cis e da Maria, assessorando ele de uma maneira responsável, de uma maneira técnica, de uma maneira transparente. Porque eu acho assim, o dono do negócio, ele entende do negócio dele, ele quer saber
do operacional, do faturamento, mas a gente precisa lacrar os ralos, a gente precisa verificar a base. E aí, uma boa empresa de medicina e segurança do trabalho, uma boa assessoria jurídica, somadas, pode fazer toda a diferença em qualquer negócio. Faz toda a diferença e você lembrou de uma coisa super importante, porque a gente tem, para as empresas de grau de risco 1 e 2, a não obrigatoriedade, né, do PGR, mas acontece que isso não vale para os riscos psicossociais. Então, é óbvio que o trabalho é muito menor, né, para uma. Não dá para a gente comparar uma empresa que tem 3, 4 colaboradores com um restaurante que tem 100, né? Salvaguardas de vidas, proporções e diferenças, né? Mas a gente precisa, o restaurante precisa executar essa identificação dos riscos psicossociais, não tem como não fazê-lo, é diferente do PGR, tá? Isso foi uma boa coisa que você lembrou, Cris, dessa obrigatoriedade, né? Então, Cis, só para complementar isso, eu vejo muito empresas vendendo exclusivas, né, especializadas em canal de denúncia para garantir o anonimato, que eu acho muito legal, eu acho que é fundamental, mas eu acho que a gente precisa, porque assim, na minha percepção, o canal de denúncia é quando o leite já derramou. O canal de acolhimento é quando o RH é atuante, quando o RH é preocupado, cuida de gente. Eu acho que o acolher sempre é o melhor caminho. Então, às vezes, a pessoa somatiza problemas, tem um problema pessoal muito, muito grave, e chega lá, o copo já está quase cheio, né? Porque a pessoa ela é uma só, ela não é só profissional, e aí ela chega lá com um superior hierárquico, um gerente, que naquele dia também não está bem e acaba sendo hostil, derrama o copo. E aí, o que eu já vi é pessoas entrando em contato comigo, empresários, tipo, Cris, a pessoa deu um surto aqui, o que eu faço? Surto, vamos mapear isso, vamos verificar se ele teve algum tipo de afastamento anterior, vamos verificar se a meta dele, se ele vem atingindo, se as metas estão compatíveis, vamos fazer todo esse mapeamento para verificar se realmente esse surto foi a gota d'água ou ele foi originário no trabalho. Até Perfeito, porque Cris. Pois é, porque a gente tem que tomar cuidado que, às vezes, a conta acaba sobrando para a empresa, e a empresa, gente, por mais que a empresa deva cumprir a lei, e eu sou super a favor, sou militante disso sempre, a gente precisa entender que a empresa tem fins lucrativos, não fins filantrópicos. Então, a gente precisa ter esse mapeamento, né? Eu já tive um caso recente, que a empregada, ela estava com um problema particular, familiar grave. Então ela chorava muito, mas é porque ela precisava desse acolhimento Sim. por conta dos problemas particulares. E aí, no primeiro momento, a gerente já achou que era um burnout. Gente, burnout é uma doença exclusiva de trabalho. Ela pode ter um quadro, e aí a Maria vai falar muito melhor do que eu, ela pode ter um quadro anterior de depressão, de ansiedade, por um problema somatizado extra-trabalho. E sim. esse mapeamento é fundamental, E porque é aí senão que a NR1 se faz valer. exatamente. A gente precisa ter esse mapeamento muito fidedigno. Porque se a gente não tiver esse mapeamento muito fidedigno, muito real, vai acabar sobrando para a empresa de uma maneira errada, de uma maneira não correta. Né? Não sei se vocês compartilham desse mesmo Com entendimento, porque certeza, também Cris. somos empresários. Com certeza é isso, é tudo isso, né? E a gente pode ficar falando aqui um tempão
sobre NR1, tem muito assunto ainda para a gente poder tratar, mas eu quero agradecer a todos a participação. Obrigada, Cris, obrigada mesmo por estar aqui compartilhando com a gente soluções, né? A gente se propõe a dar soluções para os nossos clientes, a evitar multa, ter um trabalho, um ambiente de trabalho saudável. A Maria também, obrigada, Maria, por compartilhar todo o aprendizado que você está tendo, né, com os nossos clientes. E assim, eu sinceramente tenho uma esperança de que em 2026 a gente vai alcançar, a gente reforça, né, os critérios de uma melhoria no nosso ambiente de trabalho, né? A gente vai ter empresas mais robustas, mais fortes, mais dinâmicas, né? E que tudo se resolva da melhor maneira possível. Eu acho que eu quero terminar essa nossa live aqui dizendo isso para vocês, que a NR1, na nossa visão aqui da NR Saúde e Segurança do Trabalho, ela é um canal de esperança, um canal para que a gente fique forte, para que a gente alcance o sucesso com os nossos clientes, que é isso que eu desejo para todos aqui. Tá? Então, a gente fica aí gravado no ar. Vamos mandar depois o material para vocês poderem tirar mais dúvidas, né? Isso, podem fazer perguntas, né? E qualquer coisa é só vocês entrarem em contato, tá? Tem tudo aí, nossos dados de todo mundo, tá bom? Agradeço a todos, um Cis, é abraço. importante, Cis, desculpa até, antes de você finalizar, a gente deixar bem claro, porque a partir de maio de 2026 as multas já começam a ser aplicadas. A Sim, gente está num momento de transição, então, assim, quem ainda não se regularizou, não implementou, o momento é agora, né. Então, é isso assim, a gente aí. está disponível para isso. É isso aí, pessoal. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada, Fábio, pela oportunidade. E vamos que vamos, né? Que venha a NR1, porque está todo mundo forte. Obrigada, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite.